Então, a questão 8 fala sobre o fluido arrefecedor, né? Um fluido que serve para tirar, né, para resfriar o motor, para diminuir a temperatura do motor. Você sabe, né, regra geral, que normalmente esse fluido é água. Hoje eles colocam anticongelantes, né, é um fluido especial, mas a composição dele basicamente é água. Te lembra que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, e esse calor específico é muito alto comparado com as outras substâncias. A água é muito difícil de ser aquecida, também ela é muito difícil de ser esfriada. Como ela é difícil de ser aquecida, ela rouba muito calor da substância que ela está entrando em contato. Então é alto calor específico, tá? Um fluido arrefecedor sempre tem que ter alto calor específico. Ele tem que ser difícil de ser aquecido para ele roubar bastante energia do corpo. A número 5 é aquela história de por que objetos de metal não podem ir no forno de micro-ondas. Que tem uma lenda, ou muita gente pensa que não pode porque o metal reflete as micro-ondas. Não tem nada a ver. Como a micro-onda é uma onda eletromagnética, né, o que acontece com os metais? O campo eletromagnético ele varia. E aí, como o metal é bom condutor, cria corrente elétrica. É o conteúdo que a gente viu de indução eletromagnética. Então, como essa caixinha de leite ela tem uma camada de alumínio e o alumínio é bom condutor de corrente elétrica, a variação do fluxo vai produzir corrente no alumínio. Daí o alumínio esquenta, já cria faísca e aí pode levar a queima do papel. Por isso que é a letra E. A número 10 é aquelas que voltam a ser unidade, só que ó, a número 10 aqui é uma questão legal do Enem, tá? Porque os números não são muito ruins, tá? Comparado com as outras. Parabéns pro Enem aqui em 2016. Tá, então tem que dar uma lida nessa questão. O que eu vejo muita gente ficar em dúvida nessa questão em plantão é que como a resposta é quilograma por segundo, o pessoal se perde como achar isso aqui. Olha o que a questão diz. Que a usina vai operar com 1 megawatt de potência, mas que o dobro dessa potência será dissipada no sistema de arrefecimento. Aí diz que o sistema de arrefecimento vai puxar água do rio e que o aumento de temperatura da água do rio tem que ser no máximo de 3 graus Celsius. E aí pede o fluxo de água em quilogramas por segundo para que tu cumpra esse objetivo. Cara, potência é trabalho sobre tempo. No lugar do trabalho vai o calor, né? Isso já deve estar craque. Mega é 10 na 6, cuida com os prefixos. Então, se o dobro dessa potência ia ser arrefecida, então é 2 vezes 10 na 6. A quantidade de energia eu vou calcular. E o tempo é por segundo. É aqui que tu escolhe, ó. Como tu usa 1 segundo, tá vendo? Aqui é watt, né? Watt vezes segundo é joule. Então, tu tem 2 vezes 10 na 6 joules de energia que tu tem que retirar, né, resfriar a usina. Então, que macete. 2 vezes 10 na 6 é a energia que tu precisa. A massa tu quer calcular. O Czinho é 4 quilojoules por quilograma. Então, quilo é 10 na 3. Então, fica 4 vezes 10 na 3. E o ΔT é 3, são os números bons. Então, a massa vai ser 2 vezes 10 na 6. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10 na menos 3, né? 2 dividido por 6 é 1 sexto. 1 sexto é 0,166 vezes 10 na 3. Porque esse menos... Não. Peraí que eu fiz... Qual é a cagadinha que eu fiz? Não, tá tudo certo. 2 vezes 10 na 6, 4 vezes 10 na 3, ΔT 3, então fica 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10 na menos 3 passa dividindo. Ah, não é na menos 3, é na mais 3. Desculpa aqui, tá? Tô cansado. É quilojoule é 10 na 13, então é mais 3. Fica 3 porque o 3 sobe negativo, tá? Enfim, vai dar 166, né? 166,66 quilos por segundo, porque tu usou o tempo lá de 1 segundo. Então, aproximadamente 167. Beleza?
Essa aqui é aquela experiência que tu usa uma bandeja de plástico e outra de alumínio e que ele bota um cubo de gelo no plástico e no alumínio. E aí pede quem é que vai derreter primeiro. Cara, é claro que vai derreter primeiro no alumínio, né? Por quê? Porque o alumínio tem uma condutividade térmica maior, ele conduz melhor o calor. Ele vai fornecer calor mais rápido para o gelo do que o plástico. Então é letra A. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem mais condutividade térmica. A 12 é aquelas questões clássicas sobre o calor, né? Fecha a janela para o frio não entrar, né? A gente sabe que não existe isso. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. A utilização das expressões a roupa é quentinha e para o frio não entrar é inadequada, pois a roupa absorve a temperatura. Não, né? O que a roupa é? Um isolante. A roupa não fornece calor por ser um isolante e o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. Não, a temperatura da sala não sai. Cuidado. A roupa não é uma fonte de temperatura, tá certo? Não é uma fonte de temperatura. Opa, não devia ter arriscado, né? Olha, vou parar de fazer vídeo que eu tô cansado. Roupa não é uma fonte de temperatura e o frio não pode entrar na janela, pois o calor está contido na sala. Aqui está o erro, ó, ninguém tem calor. Então a C está errada também. Letra D. Calor não está contido no corpo, tá certo? Sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Perfeito, né? O que a letra D nos deu? O conceito de calor. E aí, né, se todas as questões fossem fáceis assim,